Bem amados, a paz do Senhor, evangelista Edgar Júnior, hoje teologando com Edgar Júnior. Que programa difícil de acontecer, mas vai acontecer em nome do Eterno. Amém? Então, vamos orar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse programa, quebra todo jugo, todo laço, toda retaliação, todo mal e faça com que aconteça algo esplendoroso no dia de hoje. Alcance essas pessoas. Realmente, meu Deus, eu creio que o Senhor dá sabedoria ao homem para o homem compartilhar. Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, visita agora a casa de cada um, a todos esses que estão realmente, meu Deus, com esse propósito de esclarecimento nesses meses de pandemia, pois o Senhor é Deus para fazer coisas grandes. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, alcança essa família, abençoa, meu Deus, aquele que vai trazer algo de diferente no dia de hoje, meu Pai, o seu instrumento Falso Costa. Meu Deus, eu creio que este programa há de marcar uma geração. Eu creio que há de marcar realmente pessoas que estão com compromisso. E Pai, eu delego sobre a vida de todos, ó Pai, aquela sabedoria que vem do alto, para que possam ter discernimento para entender tudo isso e muito mais, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Eu quero louvar a Deus já por algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Está aqui o pastor Sérgio Viana, meu amigo. Pastor Hélio também está aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Pastor Leandro Cardoso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês de uma forma tremenda. Deixa eu tentar aqui mandar um convite para o meu amigo Fausto. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Será que... Aleluia. Não está entrando. Ele vai ter que entrar aqui primeiro para depois eu mandar o convite. Senão não vai dar certo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do Mazinho, representante também, que está aqui conosco. Aleluia. É um programa hoje diferenciado, pessoal. É um programa onde a gente vai fazer perguntas e respostas e realmente, com toda a bagagem que o Dr. Fausto tem, ele vai trazer alguns esclarecimentos para a nossa vida. Amém? Deixa ele entrar aqui. Vai falando comigo aí, Márcia. Vai compartilhando, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glórias ao Eterno. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Opa, eu acho que ele entrou aqui agora. Me manda um oi aí, pastor Fausto. Aleluia. Mazinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lídia, Deus abençoe. Glória a Deus. Glórias ao eterno Deus. Aleluia. Vamos aguardar aqui. É assim, programa ao vivo, irmão, é desse jeito, né? Não tem como não ter algum probleminha, né? Mas nós vamos aguardando aqui ele e daqui a pouco o Deus de Abraão há de fazer coisas extraordinárias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Anderson Luiz, meu amigo, meu profeta, que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Pastor Fausto, o senhor me escuta? Aleluia. Se não tiver no horizontal, não vai. E se for para eu trocar por vertical, me avisa. Aleluia. Meu Deus, que luta. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus. Ângela Paraguaçu, Deus abençoe minha companheira. Mucugê está aqui presente. Fernando, meu irmão Fernando, que Deus te honre de uma forma tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, o pastor Fausto entrou e eu vou aprová-lo aqui para estar conosco. Vamos ver. Aleluia.
Aleluia, tem que estar na horizontal, pastor Fausto. Aleluia. Aê, meu amigo. Glória a Deus. Shalom, querido. Shalom. Tá me escutando? Estou te ouvindo bem, e você? Tô bem, graças a Deus, também tô ouvindo. Deixa eu começar logo assim, ó. Ele é Começa. casado, ele é casado O com hospital Simone. melhorou? Não, você tá deitado, hein? Melhorou? Aí, agora foi. Amém. Bora. Vambora. Ele é casado com Simone Capel, 37 anos de idade, já um coroa, né? Opa, Pastor, tamo aí. escritor, professor e advogado. Teólogo com especialização no livro de Levíticos, pós-graduando em Direito Processual Civil no Instituto Damásio Educacional, graduado em Comércio Exterior, MBA em Gestão Comercial, advogado fundador da FTC, é isso? FTC. FTC, jurídica, com atuação no Isso. direito imobiliário e empresarial. O Teologando com Edgar Júnior tem a honra de receber o meu amigo, teólogo, ministro e advogado Fausto Costa. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, querido. Prazer é todo meu. Que luta pra gente estar aqui, hein? Paz, você viu? Isso, Mas, eu falei pro Edgar agora há pouco, gente, que eu preciso de um cachê dobrado, né? Porque é a verdade, luta é foi grande. verdade. E aí eu falei para ele que eu vou mandar ele passar no Vale do Sal. Bom, deixa isso para lá. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas está preparado, meu doutor? Porque eu tenho algumas perguntas aqui que são perguntas polêmicas, viu? Aleluia. Eu nasci preparado. Se você quiser começar pelo tal do pinga-fogo aí, a gente já vai embora. O bicho já pega logo no começo, né? Porque aí já dá uma atratividade maior. Quem tiver na live aí já chama meia dúzia, a gente corre lá que o negócio tá pegando fogo, tá bombando, entendeu? Como diz o Não, nós vamos fazer o carioca, seguinte: eu a vou capa fazer para algumas esquentar. perguntas para o senhor e o senhor vai me respondendo e daqui a pouco a gente entra. O meu não é pinga-fogo, não. O pinga-fogo é da Marília Gabriela, né? É. O meu é o bate-fácil. O bate-fácil, é. Mas vamos lá então. Vamos começar por atualidades. Pandemia, pastor Fausto, é permissão ou decreto divino? Olha, eu vou até citar um bate-papo que eu tive sábado com um pastor amigo. Eu gosto de receber alguns amigos aqui em casa, a gente tomar um café e conversar. E eu dizia para ele, alguns anos atrás, especialmente 2016 e 2017, foram anos que Deus me levou muito a ministrar em Apocalipse, mas muito mesmo. Foi uma, não que eu parei de falar sobre Apocalipse, mas na época até aproveitando a grade de escatologia do ITEPA, onde eu ministrava as aulas junto com o pastor Adson, dividíamos a grade, e então eu aproveitei aquele período de uma imersão em Apocalipse e falei muito. E eu me lembro que 2016, 2017, eu ministrando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Okay. Isso está ali em Apocalipse capítulo 6. Eu vou até citar o texto para depois eu te responder, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 7. João diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome e com a mortandade por meio das feras ou das bestas feras da terra. Na linguagem apocalíptica, essa questão das bestas feras ou das feras da terra, né, já é muito claro para nós que isso fala sobre as pestes dos últimos tempos, dos últimos dias, né?
Ou seja, quais são essas feras da terra que vão consumir a quarta parte da terra? Enfim, está muito claro para nós que após o arrebatamento da igreja, essas feras, na linguagem escatológica, se trata de uma guerra biológica. Já se sabe que as últimas guerras não serão como a Guerra Fria da década de 80, a temível guerra nuclear, mas sim uma guerra biológica. Então, essa pandemia, o Covid-19, que parou a humanidade, que prostrou a humanidade, é apenas uma fumaça, uma sombra, um indício do que há de acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. É apenas uma fumaça, né? E eu me lembro que, inclusive tem até gravado isso, que em várias ministrações eu dizia que quando a igreja for arrebatada e chegar o tempo dessa profecia se cumprir, novas epidemias iriam surgir, iriam consumir a humanidade com uma velocidade tão intensa que os laboratórios, os centros de pesquisa, por mais dinheiro, por mais recursos que tivessem, não teriam condições de descobrir a cura a tempo. E é isso que nós estamos vivendo. Os grandes núcleos de pesquisa, os grandes laboratórios, a indústria farmacêutica, não consegue ainda criar uma cura, uma vacina, um método de combate eficaz ao Covid-19. Fausto, Deus permitiu ou Deus decretou? Uma coisa eu sei, entre permissão e decreto, Deus decidiu parar a humanidade. Ó, Decidiu parar a humanidade. esclarecedor. Eu tenho várias teses que entendo não ser o momento oportuno, mas quando nós olhamos para a China, entendemos o papel apocalíptico do continente asiático. Grandes eventos vão se dar no continente asiático, né? E, inclusive, em Apocalipse capítulo 14, quando fala que o Eufrates secou e os povos que vêm da banda do sol, de onde nasce o sol, do Oriente, vêm guerrear. Então, nós estamos de olho, são sinais, são fumaças do que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa é fato, nos últimos anos, pelo menos 80% das novas epidemias têm surgido no continente asiático. A China. Então, isso tudo é para a igreja abrir os seus olhos que os sinais estão se cumprindo. E eu não vou dizer se é permissão ou decreto. Eu vou dizer que Deus, de uma forma soberana, está cumprindo o seu propósito através dessa epidemia. Perfeitamente. E já que o senhor tocou no assunto igreja, o senhor acha que a igreja será a mesma depois desse período pandêmico? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Pelo menos 3 fatores. Primeiro, a igreja, ela, nos momentos de aflição, ela cresce. Tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto quantitativo. A igreja cresce. O povo de Deus, meu amigo Edgar, sempre vai crescer em meio às aflições. Sempre. Eu poderia discorrer inúmeros textos aqui, eu vou citar um. Êxodo capítulo 1. A Bíblia diz que os filhos de Israel se tornaram fecundos, aumentaram, cresciam, grande era a sua força e se espalhavam. Faraó decide usar de astúcia e afligir o povo. E o texto diz o quê? Que quanto mais ele afligia, mais o povo se multiplicava. Depois ele chama as parteiras e diz, já que não tem jeito, então mata os meninos, mata todo mundo. E o texto diz que depois da ordem da morte, o povo se aumentou e se multiplicou ainda mais. Então esse é o primeiro entendimento. Aflição e crescimento caminham juntos na história da igreja. Repito, na história da igreja, aflição e crescimento caminham juntos. Então, nesse tempo, o povo de Deus está crescendo.
seja no aspecto espiritual, como também no aspecto quantitativo, porque esse é o cenário ideal para que as pessoas olhem para Deus. É lógico que a igreja não vai ser mais a mesma. Eu penso que nós voltamos a orar. Pastor, o povo não orava? Não. Não é que não orava, mas eu acho que a gente voltou a orar como antes. Retomamos uma vida de oração. Redescobrimos o que de fato é prioridade. Então eu penso que a igreja não é mais a mesma. E de outra forma, o alcance, a voz profética da igreja tem tomado proporções até então desconhecidas, inéditas. Eu sei que agora são 18 horas e 34 minutos, enquanto nós estamos aqui na live discutindo, conversando, conferindo coisas espirituais, como diz em Romanos 1, conferindo coisas espirituais com espirituais, milhões, milhares de lives estão acontecendo. Nesse exato momento, Edgar, palavras proféticas estão sendo liberadas sobre a nação brasileira, em todos os estados, nossos amigos pregadores, profetas. As lives não param. Deus tem derramado palavras, ministrações, mensagens. Então a igreja é outra, né? Nós estamos vivendo dias que se cumpre o que Jesus disse. O que vos falo aos ouvidos, reproduzir sobre os eirados, fale no alto. E nesse tempo a igreja está falando no alto, ocupando as torres de comunicação como nunca. Então entendo que a igreja vai sair melhor e mais forte. Então, o senhor acredita que nasce uma nova igreja também, né? Sim, sim. Não seria ousado em falar sobre renascentismo, né? Não quero entrar nessa seara de um renascentismo teológico, mas um grande avivamento a igreja vai experimentar. A semente de um avivamento foi implantada, o princípio de um avivamento. Né? Eu tenho observado o ambiente dentro da igreja na volta aos cultos. Né? Ministrei ontem, tenho ministrado algumas ocasiões, estivemos domingo passado num culto, você mesmo percebeu o ambiente. Né? Verdade. O ambiente da igreja está diferente. Você prega todo dia, você prega mais que eu, você sabe disso. Né? Claro. O ambiente está diferente. Realmente. E assim, doutor Fausto, agora falando como doutor, qual a importância nesse período pandêmico de um advogado para a instituição igreja? É porque a gente vê muito decreto de prefeitura, pode abrir, não pode abrir, fecha, não fecha, olha, tem multa, não tem multa. Qual é a importância de um advogado em uma instituição hoje nesse período? É claro que a gente, eu não vou dizer só nesse período pandêmico, porque um advogado, ele é bom sempre, né? Um bom advogado é bom sempre. Mas neste período mesmo, o que o senhor tem a dizer acerca disso? Primeiro, eu só posso dizer que a nossa profissão é muito boa, né? Porque Jesus usou ela. Né? João, quando foi escrever, ele diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. Né? Mas, de fato, o direito ele é dinâmico. Nós temos hoje apenas aguardando aí para votação algo em torno de 5.000 projetos de lei. Então o direito ele é muito dinâmico, exige demais. E o papel do departamento jurídico na igreja, agora eu não falo nem como um advogado, mas o departamento jurídico, ele abrange todas as áreas, né? Desde a questão dos contratos de locação, aquisição de imóveis, enfim, a seara trabalhista. A gente sabe que a igreja, a partir do momento que ela toma um corpo, ela começa a ter seus funcionários, suas contratações, um departamento administrativo. Né? Paralelo a isso, a igreja sempre produziu muito material literário. Então nós temos a questão dos direitos autorais, das marcas, direito de imagem, das licenças. Enfim, é importante. É importante, eu tenho assessorado algumas igrejas há muitos anos. Você estudou lá no ITEPA, só lá na Vila Maria, já são 8 anos cuidando do departamento jurídico da igreja, do Instituto Teológico. Então a gente percebe que Deus ele opera com a ordem. Né? Então quanto mais ordem, né?
quanto mais a igreja estiver dentro dos parâmetros legais, a bênção de Deus virá de forma acentuada, né? Jesus, ele opera com a ordem. Quanto mais você estrutura as coisas, quanto mais você organiza, maior a bênção se manifestará, né? De uma forma mais abundante. Nesse tempo da pandemia, eu quero só pontuar uma coisa que nós vivemos em São Paulo, que é inédita. Logo quando o presidente ele promulga aquele decreto dia 20 de março e 22 de março, foi aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos uma proibição, né, das atividades religiosas, dos cultos, e na decisão do juiz de primeiro grau, ele chega a proibir culto nas casas. Você sabia disso? Ele proíbe os templos religiosos de abrirem, cita algumas grandes denominações, como a DEVEC, como a IURD, né, do bispo Edir Macedo, e impõe uma multa de R$ 10.000 dia por cada culto que fosse celebrado. E no despacho do juiz de primeiro grau, ele proíbe até mesmo culto doméstico. Nunca vivemos isso na história do país. Nós estamos num Estado laico, né? Nunca vivemos isso. Então, todos esses aspectos mostram que algo está acontecendo no país. Ah, pastor, mas e essa decisão? Durou não mais do que 4 dias, né? Enfim, a Procuradoria do Estado entrou com recurso, foi para o segundo grau, o desembargador decidiu revogar a decisão do primeiro grau e a atividade religiosa dali por diante ela foi permitida. Mas nós chegamos a um momento, Edgar, que houve no Brasil, no início dessa pandemia, em São Paulo, uma proibição para se fazer um culto doméstico. É para a gente parar, sim ou não? Com certeza. Acho que isso merece uma reflexão da igreja. Merece uma reflexão. Eu até brinquei. Então eu posso até dizer para o senhor que essa bancada que está lá evangélica, ela não está lá à toa, né? Sim. É uma bancada que está em Brasília que não é à toa. É claro, um monte de coisa para se resolver, é claro, mas é uma bancada pesada também, né? Tem um peso muito grande. E eu ia falar até sobre política agora mesmo, o senhor já entrou, então vamos embora, né? Eu queria saber do senhor qual era a visão que o senhor tinha desse governo estadual, isso em conexão com os municípios, né? Nessa pandemia. Vou falar. Eu acredito que boa parte da população do Estado elegeu o atual governo acreditando numa proposta de renovação. Eu, antes de advogar, eu trabalhei durante 15 anos na indústria privada, pela bondade de Deus, nas grandes multinacionais aí do setor de bens de consumo. Então, quando nós recebemos a imagem do governador como alguém que vem do empresariado, alguém que tem uma vida, um patrimônio, nós tínhamos gestor, né? Falou tudo. Você tirou a palavra certa. De um gestor, alguém que fosse um agente de crescimento, alguém que entenda do mercado, né? Alguém que fosse um instrumento para que a economia do Estado voltasse a acelerar, para que se gerasse empregos. Né? Acho que essa é a maior pendência, a maior dificuldade do Brasil nos últimos anos, é esse desemprego em massa. Né? Hoje, 38% da classe ativa e da classe trabalhadora é informal, e eu sou totalmente contra isso, pelo fato de ter passado mais de 15 anos na indústria privada. Eu sei o quanto é importante você trabalhar dentro de uma companhia que te proporcione crescimento, que te proporcione carreira. Perfeito. Enfim, nós tínhamos essa expectativa, não se confirmou. E aí eu vou falar como alguém, como eleitor, né? Eu me frustrei. São dois. Porque nós estamos num momento de pandemia, de flexibilização da quarentena, sim. Mas o que ficou nítido para o estado de São Paulo e para algumas outras capitais do país é que dentro de um cenário de calamidade,
fizeram disso um momento para uma plataforma política, para um golpe político, para manobras políticas, e, enfim. E eu vou ser agora profeta. As coisas não tomaram proporções ainda mais terríveis por causa da igreja. Porque se Verdade. não fosse a igreja orando, a Eu também ruptura acredito. dos poderes no Brasil teria tomado proporções desastrosas. Eu Nós também vivemos, acredito dessa forma. nós vivemos um tempo de conflito entre os poderes, crises institucionais, que sinceramente não se resolverão a curto prazo e Perfeito. nem tampouco a médio prazo. Verdade. Né? E, então, dentro de todo esse cenário, todo esse embate, eu me decepcionei, Eu também. sinceramente, me Mas decepcionei. muito, muito mesmo. Muito Sim. mesmo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, num cunho um pouco mais jurídico. Como doutor, bastante vênia, como o senhor tem visto o STF em sua hermenêutica jurídica na questão de processos de acordo com o direito constitucional, né? Como é que o senhor vê isso? Fica nítido o tempo que vivemos, onde as linhas divisórias que constituíam a separação dos poderes, dia após dia, deixam de existir. Meu Deus. A teoria da separação dos poderes, né? Do legislativo, do executivo, do judiciário, lá de Montesquieu. Eu entendo que hoje essa teoria vai sendo dissipada, dissolvida no Brasil. Né? O Nós senhor temos acha, o decisões senhor do acha, STF. Sim, o senhor acha porque esses dias eu vi um doutor falar isso e me deu um arrepio. O senhor acha que a democracia está se dissipando mesmo com esses três poderes nesta luta, nesse embate? Porque, dissipando, dissipando não, mas eu penso que a democracia no Brasil está em crise. perfeito, A democracia no Brasil está em crise. As instituições precisam respeitar a sua competência. A partir do momento que eu tenho decisões do Poder Judiciário interferindo naquilo que é considerado autonomia do Executivo, eu tenho uma crise institucional. Né? Eu vou citar aqui o princípio de toda essa crise. Foi quando o STF atribui competência aos municípios, aos prefeitos e aos governadores, para que tomem suas decisões e essas decisões possam ser conflitantes com a decisão do presidente. Então, nós temos um muito ruim. conflito de competência. Né? É, Eu não quero entrar nessa seara aqui, mas claro, das minhas maiores referências no direito, que é o doutor Ives Gandra, que defende, né, com base na Constituição Federal, o direito das Forças Armadas intervirem para recompor a ordem. Eu não quero entrar nessa seara porque é polêmica, perigosíssimo se eu entrar agora. Viu? perigosíssima. Mas quem quiser se sentir interessado, procura conhecer a biografia de Ives Gandra, um jurista fantástico, alguém que me influencia demais na minha leitura do constitucionalismo. Então ele defende isso no momento de crise. No momento de crise. O que me inquieta nessa seara é que o STF, a partir do momento que interfere em nomeações, interfere em questões estratégicas, acaba acentuando esse desconforto. Por exemplo, a nomeação de Ramagem, né, Uhum. que foi uma questão polêmica. Enfim, a questão das indicações. Então, eu penso muito das crises institucionais que vivemos poderiam ter sido evitadas Poderia mesmo. se fosse menos vaidade entre os poderes e soubessem respeitar as linhas divisórias de suas atribuições. Entendi. E dentro desse seu conhecimento, doutor, em questão dessa política independente que está vindo aí do partido que governa, né? É uma política independente, não tem partido. O que o senhor acha disso aí? É de se suspeitar? Não é? É de centro? É de direita? É de esquerda? Não é de nada?
Como é que o senhor vê isso? Então, nos últimos dias nós temos visto o nosso presidente negociando muito com o Centrão, se aproximando muito do Centrão, né? E isso é importante, porque ninguém governa, ninguém exerce a democracia de forma isolada, né? É verdade. No Brasil, você precisa dessa capacidade de negociar, né? Uhum. Dessa capacidade de articular. E eu sei que muito dos embates que o nosso presidente travou, que o governo travou, foi em prol dos valores e das bandeiras que ele deu. Eu não quero aqui espiritualizar nada, mas Claro, nós somos homens de Deus, somos é realistas. verdade. Após 14 anos de um governo do PT, nós sabíamos o embate que esperava o presidente. Ponto. É, Nós sabíamos o embate. Sabíamos que para erguer uma bandeira da família tradicional, da família é verdade. ortodoxa e bíblica, né? E para combater a corrupção no país, ele iria pisar em alguns terrenos delicadíssimos. Verdade. E aí eu vou citar a frase do meu amigo, pastor Adson Belo, que ele falou domingo na igreja. Eu prefiro ser um leão que ruge do que uma serpente venenosa que age no silêncio. Então nós temos um leão que ruge. Uhum. Ele é É verdade. autêntico, é transparente, Verdade. né? Esse perfil eu entendo que é necessário. Eu entendo que é necessário. Eu também acredito, porque estava tudo muito fácil, né? E aí Sim, agora, quando traz um pouquinho do militarismo, que é sim. organização, que é Disciplina, disciplina, ordem, que aí, hierarquia. aí realmente eles vão ficar nervosos, né? O outro lado vai ficar Sim. nervoso, né? Mas eu posso E, fazer um comentário para a gente concluir essa pauta aí? claro, 2019 foi um ano muito bom para o verdade. país. Foi um ano de recuperação, foi um ano de retomada, né? Foi um ano que, com todos os desafios, o governo conseguiu entregar resultados, conseguiu entregar bons indicadores, né? Então, eu sei que o primeiro ano de governo é um ano de se implementar bases, definir ministérios, definir, né, quem são as suas conexões que vão contigo até o final do mandato. E nós temos algumas cadeiras que não se preenchem, né, e que acentua mais a animosidade. Mas o primeiro ano foi muito bom, foi sim. E eu não quero aqui ser partidarista, mas ao longo dessa quarentena, muitas das convicções, muitos posicionamentos do presidente, ele estava correto. Perfeito. Exageraram na quarentena, comprometeram a economia, Muito. acabaram com empregos. Isso vai deixar um efeito sistêmico agora, É, né? O déficit do governo aumentou por causa de um auxílio emergencial. meu Deus. Então, eu penso que, do ponto de vista político, o que nós vamos viver daqui para frente não é culpa do presidente, não. E vamos de bate-bola, vamos de bate-fácil. Sim. Vambora, né? Tá preparado ou não tá? Vamos ver, hein? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, hein? Sérgio Moro, com bastante vênia. Sérgio Moro é juiz, ministro ou político? Posso citar um texto? Pode. Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. É Penso que verdade. ministro Sérgio Moro começou bem, terminou mal. Entendi. Um pastor de referência. Adson Belo, Um gestor de referência. posso citar um empresário? Pode. Jorge Paulo Lema, Um advogado fundador de da América. referência. Um, um advogado de referência? Poxa, aí você me complica, hein? Aí Quer você me pular? complica. Oi? Quer pular?
Posso, melhor pular. Eu prefiro citar um jurista de referência porque representa toda a classe, né? O senhor já falou dele. Sim, sim. Um livro. Sonho Grande, Tira... Sonho Grande. Sonho Grande, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, Ó. fundadores da Sermão expositivo ou textual? Expositivo. Exige mais do pregador. Calvino ou Arminino? Biblista. Pedro Paulo. Paulo? Eu tô vendo. Paulo? Um Sempre. personagem. Eu vou te ligar depois. Um personagem Da bíblico Bíblia? que o senhor Ah, gostaria de ser. Tirando Jesus, é claro. olha, se eu for fazer um comparativo com as guerras que eu vivi para chegar até aqui, seria homens de guerra, Josué, Davi, homens desse perfil. E o personagem que o senhor nunca gostaria de ter sido? Judas, lealdade acima de tudo. É. Bolsonaro ou Fernando Henrique? Peguei agora, hein? Peguei. Pegou, pegou. Fernando Henrique Cardoso foi responsável pela moeda que nós temos. Penso que o legado de Fernando Henrique Cardoso como presidente, como economista, vai ficar gravado na história, já está. A moeda que nós temos, a moeda forte, vem através de Fernando Henrique Cardoso. Ok. Em 2 mandatos, ele foi um grande chefe de Estado, como chefe de governo, né, porque são papéis distintos, né, no regime presidencialista, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, né? As duas funções se resumem no presidente. No parlamentarismo, nós temos um chefe de governo para as questões internas e um chefe de Estado para as questões externas. Fernando Henrique Cardoso foi um grande chefe de Estado. Penso que de todos os ex-presidentes, ninguém representou melhor a nossa nação em terras Doutor estrangeiras. Fausto, Bolsonaro ou Fernando Henrique? A aula o senhor já deu. Isso me complica, porque tem bolsonarista me ouvindo. Ai. Quer Vamos fazer o pular de seguinte? novo? Vamos O fazer o senhor... seguinte. Oi. Espera o presidente terminar o mandato, porque nós teremos melhores condições de responder. Então vamos lá. Essa daqui você não pode fugir. Bush ou Trump? Trump. Então eu acho que eu já sei a resposta de cima. Vamos lá. Dória ou Pita? Olha aqui, Oi? olha essa. Dória ou Pita? Pelo amor de Deus, aí você quer me... Eu vou pular, viu? Pinta. Vou até Pita. tomar um Red Bull agora. Pita. Direita, centro ou esquerda? Mas sem titubear. Direita, centro ou esquerda? A direita legítima. Eu lembrei até do Mário Covas agora. Depois eu te comento. A Vamos direita lá. legítima. Democracia ou ditadura? Democracia sempre. Bitum ou Nicodemos? Bitum. Isso é fácil. Ai, ai, ai. Vamos lá. Caio Fábio ou Gondim? Gondim. 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 Posso fazer um Doce ou comentário? salgado? Quem? Agora vamos lá. Doce ou salgado? Doce. Bolo ou coxinha? Bolo. Ser advogado é? Uma missão gratificante. Amizade é? Lealdade. Quem é? Fausto Reuel Costa.
discípulo dos profetas. Alguém que Deus pegou lá de trás das malhadas e decidiu caminhar e fazer uma história. Que coisa linda! Esse é o Teologando de hoje. Pastor Fausto, fala aí as suas considerações finais e daqui a pouco a gente faz uma oração por esse povo que tanto ficou aqui nesses 40 minutos ou mais. Foram uns 40 minutos Passa rápido, até. né? Passa rápido demais, né? Passa rápido demais. Pô, gostei demais da dinâmica. Gostei demais do seu jeito de tocar o negócio aí. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Aquele papo de fim de tarde descontraído, ao mesmo tempo que a gente fala de coisas sérias, fala de Bíblia. Verdade. Né? Deus te abençoe, Edgar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. E você é um profeta e um grande comunicador. Veja como a pandemia, veja como a quarentena revela talentos. Um grande comunicador. Estou encantado. Obrigado. Obrigado mesmo, doutor Fausto. Para mim é uma honra tê-lo aqui. O senhor sabe muito bem o respeito que eu tenho pelo senhor. Conheci o senhor através de um outro amigo da gente e a gente sabe muito bem que tudo pode ocorrer. Nós vamos para o mesmo céu. Foi uma luta para tê-lo aqui, mas graças a Deus, eu tenho esse prazer de conquistar isso. Deus me deu essa oportunidade e eu creio que tudo que está, como a gente pode dizer, né? Tudo que está encoberto será clareado pelo poder da luz divina. Eu acredito que isso é maravilhoso. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério e continue assim, simples e prudente. Eu te admiro. Eu com o senhor esses dias aí, de uma semana para cá, eu aprendi tanto, o senhor não tem noção. Até quando o senhor me ligou de manhã, né, já se propondo, ali foi uma lição para mim. Que Deus te abençoe. O senhor sabe dividir tudo. Deus te abençoe, viu? Tamo junto. Privilégio. Vamos fazer uma oração para esse povo? Faz uma oração por esse povo, pastor. Abençoando esse povo que ficou aqui até agora. Vamos sim. Senhor, nosso Deus e Pai. Sim, meu Deus. Colocamos em tua presença, te agradecendo por esses momentos onde falamos da tua palavra, falamos das questões concernentes ao nosso país, à nossa economia. Mas agora eu quero orar por todos aqueles que estão ao vivo e que ainda vão assistir esse vídeo. Que a tua bênção possa repousar sobre todos. Oro também pelas nossas autoridades. A tua palavra diz que quando um justo governa, a cidade se alegra, a justiça é exaltada. É verdade. Todavia, quando os ímpios governam, o justo se esconde, o povo esconde o rosto. Ilumina, Senhor, a nossa presidência, os nossos governantes, para que nesse tempo possam compreender os teus desígnios. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselhos a guerra é feita e o teu nome é glorificado. Amém. Senhor, abençoa-nos, continua cuidando de nós, nos dando graça, nos dando saúde, nos dando paz. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Amém, Jesus. A tua paz no meio da guerra, a tua paz nos dias bons e também nos dias ruins. O Senhor é o príncipe da paz. E eu oro, Senhor, faz um tempo de paz sobre a nossa nação. Fica conosco, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É isso aí, pessoal. Teologando com Edgar Júnior. E esse aqui foi o Teologando com o doutor, teólogo e pastor Fausto Reuel Costa. Amém? Ore, não pare de orar. Fui!